Vamos tratar com você aqui, nesse momento, a respeito desta procura ou desta busca pela espiritualidade. Existem algumas perguntas atreladas a essa procura que as pessoas têm pela espiritualidade. E nós vamos esclarecer aqui para você, nos próximos minutos, o que de fato representa a real visão da vida, sem esse sentido de uma identidade presente dentro dela. A meu ver, esta é a verdade sobre a verdadeira espiritualidade ou a vida religiosa. É a ciência da não separação entre você e Deus, entre você e a vida, entre você e o mundo à sua volta. Uma das perguntas que as pessoas fazem é: o que é meditação? Observe que, logo por esse início de fala, dá aqui para perceber claramente que não estamos falando a respeito desta assim chamada espiritualidade que as pessoas estão buscando. Geralmente as pessoas usam esse termo, esta expressão, espiritualidade, para denominar diversas coisas, diversas experiências, como experiências místicas, experiências extrasensoriais, extrafísicas, experiências psíquicas, o contato com a simbologia esotérica. Enfim, são inúmeras as práticas, assim chamadas espirituais, que, em geral, as pessoas identificam como espiritualidade. Assim, quando as pessoas estão nesta procura ou busca pela espiritualidade, elas confundem com isso. E aqui, como acabamos de colocar para você, não é nesse sentido. Nós precisamos limpar esse terreno. Nós precisamos, de verdade, tomar plena ciência daquilo que se torna possível para cada um de nós, como a verdade desta presença divina que nós somos, que nós trazemos, e que se mantém oculta e desconhecida em razão de todo um modelo de existência psicológica que estamos vivendo, que estamos lidando com esse modelo já por 40, 50, 60 anos, ou 30, ou 20, algo relativo a essa sua idade física. E, no entanto, olhando para a humanidade, essa é a condição do ser humano. Nós não temos a revelação da verdade, daquilo que está presente, além desta condição de pessoa, onde há esse sentido do eu presente. A presença desse eu, esta pessoa presente. Isso é esta consciência pessoal. É a consciência egóica. Aqui estamos trabalhando isso com você, lhe mostrando que a verdade da revelação do seu verdadeiro ser é a plena compreensão da realidade divina. Quando isso se revela,
aquilo que está presente nesse momento não é mais essa condição, que é a condição da dualidade, da separação, onde existe esse pensamento, essa ideia, esse conceito de separação, o sentido de um eu presente na vida. Temos a vida e esse sentido de alguém, que é o eu presente. Isso se desfaz quando a realidade se mostra. Quando aquilo que é real está presente. Assim, quando as pessoas se envolvem com essas questões, desta assim chamada busca ou procura, por algo além da vida comum, desta vida envolvida apenas em realizações materiais, em conquistas dentro desse modelo de mundo, quando as pessoas se voltam para a busca, a procura ou a pesquisa de como ir além disso, elas terminam caindo dentro de uma armadilha ainda no mundo mental. Dentro desse mundo que ainda é parte de tudo aquilo que o pensamento tem construído, que são essas práticas assim chamadas espirituais, místicas, esses contatos com esses símbolos, com rituais e todo tipo de coisa. Aqui estamos com você investigando aquilo que é ilusório, uma aproximação daquilo que não é real lhe facilita a visão da realidade, daquilo que está além da ilusão. Portanto, a compreensão daquilo que não é lhe dá a visão daquilo que é. Um olhar direto para aquilo que é falso é o olhar da verdade presente. Nós não podemos ter uma aproximação da verdade sem antes eliminarmos a ilusão. É importante que compreendamos isso aqui. Uma aproximação de Deus não é algo que alguém realiza, que alguém faz, que a pessoa consegue. Nós fomos educados, treinados, ensinados para acreditar nesse princípio de separação, onde estamos aqui e Deus está lá, onde a verdade está distante. E nós precisamos alcançar a verdade, alcançar Deus. Assim existe essa separação. Assim existe essa ideia de separação entre você e a existência, entre você e toda manifestação, entre você e a vida. Aqui nós precisamos corrigir inicialmente esse equívoco, porque nós colocamos psicologicamente isso com base nesse princípio que é o pensamento, dentro dessa ideia, uma distância entre eu e Deus. Qual será a verdade sobre isso? A revelação da verdade sobre isso requer a presença do autoconhecimento. Como o autoconhecimento verdadeiro, reparem, aqui a expressão autoconhecimento é a verdade sobre o que é se compreender. Não se trata
do autoconhecimento como as pessoas interpretam aí fora. As pessoas fazem cursos sobre autoconhecimento. Elas fazem estudos sobre autoconhecimento. Elas têm o autoconhecimento para fazerem perguntas para elas mesmas, sobre elas, no sentido de melhorarem como pessoas, para obterem na vida, no mundo, resultados. Não é nesse sentido que nós usamos aqui essa expressão. Aqui estamos usando a expressão autoconhecimento no sentido da revelação daquilo que está além do eu, desse mim, desta pessoa que pode se conhecer, uma vez que esse conhecimento que a pessoa tem dela mesma são conceitos, são ideias. É um modo como a pessoa, como a personalidade se reconhece nesse seu contexto de vida, onde está presente essa dualidade, essa separação entre ela e a vida, entre ela e o outro, entre ela e Deus. Aqui a verdade do autoconhecimento lhe revela a ilusão desse eu, deste ego, desta pessoa. A presença do autoconhecimento é a chave que abre essa porta da ciência do seu próprio ser, real, verdadeiro. Esta ciência é a compreensão da meditação. Então perceba o que estamos investigando aqui com você. Estamos investigando com você também, dentro desse canal, em todas essas falas, a questão da verdade sobre esse seu propósito. As pessoas dizem: qual é, na verdade, o meu propósito de vida? Então, qual é o seu propósito? O seu propósito de vida é a compreensão da vida, livre desse eu. Uma vez que esse eu precisa ser investigado, compreendido, ele é descartado. Então, a aproximação da verdade sobre a meditação é o olhar a partir da revelação do autoconhecimento. Compreender o próprio movimento do eu. Observar suas reações. O modo como o pensamento funciona. O sentimento funciona, as emoções, as sensações, as percepções. O que representa essa relação com ele ou ela, com você mesmo, com um pensamento presente, com um sentimento, uma emoção, uma direta compreensão vivencial, experimental, de pura percepção deste centro. Observe, estamos falando aqui de uma identidade presente que funciona como um centro em torno do qual parece que a vida está acontecendo. Esse centro, este eu, é essa consciência do eu. Então, o que é ter uma aproximação da meditação? É aprender a arte de descartar a consciência do eu. Na experiência, a experiência é isso que está presente aqui nesse momento. Quando você se encontra com alguém,
essa é uma experiência. Qual será a verdade dessa experiência, nesse encontro? Quando você se encontra com alguém que conhece, nesse momento há um reconhecimento da pessoa. Então, a pessoa que você reconhece a pessoa que ele ou ela é. Mas o que é esse reconhecimento? O que é essa experiência? O que são essas pessoas? A pessoa que eu sou e a pessoa que ela é. Uma ideia que você tem sobre quem é você se encontra. Vamos compreender isso. Se encontra também com uma ideia que você tem sobre quem ele é ou ela é. Então nós temos um encontro de memória, porque esta imagem ela é formada a partir de um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, algo que vem do passado. E por isso, agora, aqui, nesse momento, pode ser reconhecido. Tudo aquilo que o pensamento faz, nesse formato de imagem que ele traz, é reconhecer sempre ele mesmo. Portanto, o contato que você tem com alguém é o contato de alguém com uma outra pessoa. Então, nós temos presente nessa experiência, repare, um contato entre imagens, entre lembranças, entre pensamentos, entre experiências, algo que vem do passado. Portanto, a verdade dessa experiência é que, nessa experiência, tudo que se faz presente agora, aqui, é a presença do pensamento. Você está numa relação com pessoas. Algumas delas você gosta e outras você não gosta. Em que se assenta esse gostar ou esse não gostar? Nessas imagens. Assim, o nosso contato com a vida nesse momento, a partir do pensamento, é sempre um contato ilusório, porque tem por base esse padrão de pessoa, de ego-identidade, de autoimagem. Estamos juntos. Esse é o contato com a vida na ilusão desta consciência do eu. Então, enquanto houver esse padrão de reconhecimento, e esse reconhecimento sempre, invariavelmente, vem do passado, porque é o pensamento se reconhecendo, teremos na vida uma condição de identidade ilusória presente. Essa identidade ilusória é este centro da experiência, do acontecimento, do evento, disso que acontece, disso que ocorre aqui nesse instante. Aqui uma aproximação da verdade da meditação é o fim para isso. Para essa condição onde o pensador, que é esse pensamento que vem do passado, onde esse experimentador, que é a experiência, que nasce do passado, que é esta memória, a verdade daquilo que é o seu ser é o fim para isso, é o fim para essa condição.
Um contato com a realidade da vida na vida, sem esse elemento que sustenta esta visão particular de mundo, a partir do pensamento. Repare como é importante isso que estamos tratando aqui com você. Qual será a verdade de uma vida livre desta autoimagem e, portanto, desse padrão de pensamento que se reconhece nesse contato, nesta relação, nesse relacionamento? Observe que aqui estamos falando de um relacionamento equivocado. Não há qualquer verdade nesta relação, neste relacionamento. O que temos presente é o próprio eu, é o próprio ego em autoprojeção. Observe que todo modo de perceber a experiência na vida a partir deste eu é um modo particular de experimentação egocêntrica. Assim, nossas ações, nossa fala, o nosso comportamento, nossa aceitação do outro ou rejeição do outro, toda essa atividade presente dentro desse formato é a atividade do próprio eu, do próprio ego, nesta consciência do eu. A vida é aquilo que acontece aqui, nesse instante. E, no entanto, o contato pessoal, neste autocentramento, nesta autoconsciência, nesta consciência egocêntrica, com isso que ocorre aqui nesse momento, é falseando a realidade. É fundamental nós termos uma compreensão disso, porque toda a vida humana, toda a vida do ser humano nesse planeta, a partir deste centro que é o eu, esse ego, esta autoimagem, é uma vida onde a presença da contradição, do conflito, da desordem, da confusão, do sofrimento está presente. Tudo isso em razão desse sentido de separação, desse sentido de interpretação da vida a partir desta ilusão, desse movimento do próprio eu. Então, qual é a verdade da meditação? É a habilidade de, nesse contato constante, com esse momento presente, termos a invalidação deste centro, desse experimentador, desse pensador, desta autoimagem. Então temos a presença da vida, porque a ilusão foi desfeita. Repare, não se trata de ter um encontro com Deus, se trata de constatar a realidade de Deus presente. A realidade de Deus é a realidade da vida, quando o eu não está. Uma vez que você descubra o que é olhar para o momento presente. Veja, olhar para o momento presente, sem colocar esta imagem que avalia, julga, compara, aceita, rejeita, gosta, não gosta, daquilo que aqui está presente. Nesse instante, há um olhar livre desta consciência, que é a consciência do eu. Observe que nós não sabemos o que é consciência.
Aquilo que conhecemos por consciência é a consciência que se reconhece no modelo do pensamento. Quando há consciência, nesse estou consciente ou estar consciente, é a consciência egocêntrica, é a consciência da pessoa, é a consciência do ego. A verdade da realidade do seu ser real é pura consciência. Repare, pura consciência. Não se trata de estar consciente, de ser consciente, de se ver consciente. Isso diz respeito a esse observador, a esse pensador, a esse experimentador. Aqui estamos entrando em contato com a presença desta pura consciência, que é ser, e que por natureza é inteligência. Assim, esta relação com a vida a partir desta não dualidade, desta não separação, onde existe esse eu e o outro, eu e a vida, eu e Deus, aqui pela primeira vez temos o contato real com a verdade da relação sem o elemento na relação que se separa. Então, a verdade do seu ser é inteligência, é consciência real, é pura consciência. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando que não há por que manter a ilusão da continuidade de uma busca por essa assim chamada espiritualidade, uma vez que a realidade do seu ser é a verdade divina que já está presente. Aquilo que nós precisamos aqui, de verdade, é apenas descartar a ilusão. O descarte desta separação, o descarte desta dualidade é a verdade divina nesse instante, se mostrando como a natureza de Deus. Se isso está presente, nós temos a verdade sobre o seu propósito. Repare, o seu propósito de vida é a ciência da vida. Sem esse elemento que se separa da vida. Então aqui fica a resposta para essa sua pergunta. Afinal, qual é o meu propósito de vida? O propósito do eu é a ilusão da continuidade dos seus medos, desejos, contradições, conflitos, ignorância. Mas a verdade do propósito real desta realidade divina, propósito, é a própria realidade divina? É a própria realidade da vida? Essa é a natureza do seu ser. Você nasceu para isso. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá em nosso outro canal. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui com você. Descobrindo o que é ter uma aproximação da verdade daquilo que nós somos. São encontros online que ocorrem nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo nós temos o link do WhatsApp para você participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir
É algo que faz sentido para você? Já coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós jamais suspeitamos de uma vida livre de propósito, uma vida livre de cálculos, uma vida livre de objetivos. O ponto é que não há objetivos, não há qualquer propósito na vida.